Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Eliane, eu sou terapeuta holística, taróloga e estudante de psicanálise e informação. Aqui dentro deste canal você vai encontrar vídeos falando sobre espiritualidade, sobre questões da psicanálise e também sobre o tarô. Aqui é um canal de consciência, de despertar da consciência. Então, eu gostaria de compartilhar com você as minhas experiências, as minhas vivências, o conhecimento que eu já adquiri e espero que você goste. Hoje, voltando aqui ao canal, eu vou fazer uma tiragem, tá? Para semana, hoje é dia 9, né, do 8. Então, eu vou fazer uma tiragem para semana, a tiragem de 2 montinhos, onde você vai se conectar, então, com o cristal que aqui está. Vai se conectar, qual deles que chama mais a tua atenção, coloca a sua energia e veja o que o tarô vai trazer para você. Lembrando sempre que as tiragens, elas são tiragens coletivas, então pode ser que ela não ressoe com o seu momento. E não tem problema, se não ressoar, se não faz sentido para você, é só você passar para o próximo vídeo. Peço que você no final curte, né, aí o vídeo, deixa o seu coraçãozinho para eu saber que você assistiu. E se você puder aí compartilhar também, né, para que o YouTube consiga entender que esse vídeo é um vídeo relevante e possa levar para mais pessoas, e assim você também vai estar me ajudando a aumentar o número de inscritos no meu canal, certo? Vamos lá então, escolha aí qual o seu montinho, 1, 2, qual pedra você gostou mais? Respire fundo, faça a sua escolha, se conecte, qual delas que faz mais sentido para você? Qual delas que te chama mais atenção? A número 1, que é a nossa ametista, ou a número 2, quartzo rosa. Agora vamos aqui então, né? Primeiro eu vou tirar uma cartinha para cada um dos 2 grupos aqui, né? Vou tirar uma carta dos mestres ascensionados para quem escolheu a pedra ametista, a número 1. Se concentre e vamos ver qual a mensagem que Miguel Arcanjo, os mestres ascensionados, trazem para vocês aqui. Palas Atena. Vamos ver o que Palas Atena quer dizer para você que escolheu a opção 1, a ametista. Palas Atenas, ela vai trazer então para vocês que escolheram a pedra número 1, a ametista, ela vai estar trazendo um conselho para sua semana. E o conselho é o seguinte: esta carta representa a justiça divina se manifestando em sua vida. Todas as questões que envolvam a justiça e a ponderação, a análise neutra e objetiva deve ser exercida neste momento. Se você tem algo a ser resolvido pela justiça humana ou divina, confie na solução, pois este é o momento de colher o que foi plantado. E em suas relações pessoais, procure sempre analisar todas as situações com maior distanciamento, sem envolvimento emocional excessivo, para que os fatos sejam vistos de forma justa e imparcial. A mestra Palas Atena, ela serve ao 5º raio, né, da chama verde, da cura, da perfeição e da verdade divina. Ela atua em questões que envolvem a justiça divina e também a justiça dos homens. Ou seja, Palas Atenas, então, ela vem trazendo aqui para vocês um conselho para essa semana. Algo que me chamou muita atenção aqui no conselho de Palas Atenas é o fato de vocês, né, na vida pessoal, vocês então procurarem analisarem as relações, as situações com mais distanciamento, sem envolvimento emocional excessivo, né? Para que os fatos sejam vistos de forma justa e imparcial. Eu sempre falo que a partir do momento que a gente coloca a emoção, né, na situação, a gente acaba muitas vezes não conseguindo enxergar as coisas de forma clara e ser justa ou imparcial diante das situações. Aqui fala muito também
das questões de muitas pessoas, às vezes vem contar para nós a história dela, o que está acontecendo na vida delas, e elas contam só a parte da história delas. Então a gente já compra aquela história, a gente já julga as outras pessoas envolvidas, condena e já dá, né, já declara ali o nosso ultimato. A gente, né, pega aquela parte da história e diz, não, tu tem razão, a outra pessoa não tem, já julga e condena. Quando, na verdade, a gente deveria ouvir os dois lados da história para a gente poder ponderar e analisar. Porque já diz, né, contra fatos não há argumentos. Então, quando a gente coloca a emoção, a gente meio que esquece dos fatos. A gente acaba decidindo por conta da emoção e não por conta dos fatos, o que nos leva muitas vezes a tomar decisões aí que acabam fazendo com que a gente perca algumas coisas, com que a gente tome algumas decisões e faça algumas escolhas erradas, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Eu vou tirar para vocês aqui, então, o que vem na semana de quem escolheu a tiragem número 1, a carta da ametista. Olha só, a gente falando justamente sobre justiça, né? Sobre ser racional, e olha quem cai aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. O rei de espadas, né? Ele tá ali com a espada dele. O rei de espadas e o rei de espada, a rainha de espada e a justiça são cartas que representam muito essa questão da gente ser racional, da gente analisar os fatos, da gente cortar o mal pela raiz, da gente não deixar as coisas se estender. Porque o rei de espadas, ele é um rei muito racional, né? Ele não vai, daqui a pouco, analisar por conta das emoções. Toda e qualquer decisão que ele tomar vai ser com muita análise objetiva dos fatos, tá? Então aqui combina super com essa carta da Palas Atenas e me traz aqui que daqui a pouco vocês, durante essa semana, vai vir para vocês algumas questões, né, que vocês vão ter que analisar e tomar um posicionamento, tomar um lado, né? Vocês vão ter que escolher um lado. E aqui fala muito sobre isso. Seja justo, tá? Não vá pelas emoções, vá pelos fatos, porque contra fatos não há argumento. E aí a pessoa vem e fala pra ti assim, ai, fulana fez isso ou fez aquilo, ou falou isso ou falou aquilo. Não julgue por conta do que te disseram. Se tu não ouviu, se tu não viu, então não julgue, tá? Analise. Eu sou uma pessoa que eu tenho o costume de fazer o seguinte, eu era muito emocional e tudo eu resolvia na base do emocional. Eu tenho uma família muito grande, então às vezes acontecia lá as questões e um vinha me contava uma coisa, outro vinha me contava outra coisa, eu já tomava partido por conta da emoção. Só que com o passar do tempo eu percebi que isso era uma coisa assim que não valia a pena. Porque daqui a pouco aquelas pessoas que estavam ali naquela confusão, eu tomava um lado e no final, pela emoção, e no final das contas as pessoas voltavam a se falar, voltavam a estar bem, não que isso fosse uma coisa ruim, mas no final da história quem saía ruim era eu, porque eu tomei um lado. Então hoje a pessoa chega pra mim e fala, ó, fulano falou isso ou fez isso comigo, e eu, sério, bah, que sacanagem, né? Aí vem o outro, o ciclano, né, que tava envolvido na história, bah, fulano falou isso e aquilo de mim. E eu, pois bah, que chato, né? Mas eu não tomo partido, né? Porque às vezes, quando a gente toma partido, a gente acaba, pela emoção, a gente acaba, como eu disse, cometendo alguns erros e algumas injustiças. Aqui fala que durante essa semana você vai ter que ser muito racional, tá? E você vai ter que analisar os fatos. Aqui quando eu digo que tu vai ter que tomar uma posição, tu vai ter que tomar uma decisão, aí é uma decisão baseada em fatos. Tem alguma coisa aí na tua vida que já tá acontecendo há algum tempo e que você tá empurrando com a barriga e relutando, fingindo não ver. Só que essa semana vai acontecer alguma coisa aí que você vai ter que botar as cartas na mesa. Pode ser relacionado a trabalho, pode ser relacionada a relacionamento amoroso? Pode. Sabe aquela história ali que tu vem já faz um tempo ali vendo que o negócio não dá certo e tu vai empurrando com a barriga? Então tu vai ter que te posicionar. Ou eu continuo nesse lugar com essa pessoa que não tá bom, que não tá me fazendo feliz, que pelo contrário tá me machucando, tá me impedindo de crescer, ou eu tomo a decisão de sair daqui e ir para outro lugar, enfim. Então é esse tipo de decisão que eu tô falando que vocês vão ter que tomar essa semana, tá? Mais uma carta para complementar esse rei. Olha aqui, ó.
julgamento. O julgamento ele traz aqui para vocês, complementando com esse rei de espada, é momento de você avaliar a sua vida, tá? É momento aí, ó, alguma coisa nova está chegando para você, mas você vai ter que fazer essa avaliação, você vai ter que pesar na balança e ver, a vida que eu estou vivendo é o que eu escolhi para mim? É o que eu realmente queria? Quando tu para, fecha os olhos e imagina a vida dos sonhos, né? Porque assim, às vezes aos 15 a gente tem uma vida de sonhos, aos 20 e poucos a gente tem uma outra vida de sonhos, porque tu vai mudando, aos 30, aos 40 tu já tem uma outra vida dos sonhos, né? Tu tem objetivos ali, tem metas, tem coisas que conforme tu vai mudando a tua consciência, o teu pensamento, né? Através das experiências que tu vai vivendo, tu vai mudando e querendo algo diferente, né? Então assim, aqui o julgamento ele me traz isso, que durante essa semana vai acontecer coisas que tu vai ter que reavaliar a tua vida. Esse emprego que eu estou, tá? Eu ganho 5.000 reais, mas em compensação, o que eu faço, o que eu me incomodo, eu deveria estar recebendo 10.000 reais. Ou eu trabalho nessa empresa, eu ganho 3.000 reais, né? Só que daí tirando os descontos vai para 2.500, mais ou menos. Eu tenho um cargo de supervisor, sou responsável por um monte de gente, responsável por um monte de tomada de decisão. Eu tô aqui me estressando, é muita responsabilidade para eu ganhar, né, 3.000 reais. Então, será que vale a pena eu ficar nessa empresa ou de repente ir para uma empresa onde eu vou ganhar, sei lá, 2.500, mas eu vou ter menos responsabilidade, ou vou para uma empresa que eu ganhe 3.000, mas que eu vou ter menos responsabilidade, eu não vou me incomodar tanto, porque às vezes a pessoa diz, eu ganho 5.000 reais, mas a incomodação que ela tem, a cobrança que ela tem, ela acaba fazendo o serviço dela, do colega, do chefe, e se duvidar da equipe inteira para aquele valor, será que vale a pena, né? Dentro do relacionamento, já vem empurrando com a barriga, aqui, eu já sinto que esse relacionamento já não faz mais sentido, essa pessoa, ela não me valoriza, ela é fria comigo, né, ela chega em casa, ela mal fala comigo, então assim, essa é a vida que eu quero pra mim, eu tô feliz, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo leve aqui nesse lugar, aqui dentro, amizade também, tá? Essa amizade, ela tá fazendo bem pra mim, ou essa pessoa só me procura quando ela precisa, e quando eu preciso dela, ela desaparece, né? Então, assim, o julgamento, ele fala, né, pra gente avaliar a nossa vida, porque o julgamento, essa carta representa, muitas vezes, o juízo final. Quando chegar o juízo final, tu vai ter que prestar contas, né, de tudo aquilo que tu fez, né, seja positivo ou negativo, de tudo aquilo que tu viveu, né? Então, não espere chegar ao juízo final para que tu possa fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então aqui fala muito também de você trabalhar em você a culpa, o auto-perdão e o seu auto-julgamento. Aqui eu vejo pessoas muito críticas, exigentes consigo mesmo, que elas precisam parar de se culpar por coisas que elas não têm culpa ou que elas não tinham quando tomaram as decisões, a consciência que elas têm hoje. Então a culpa, esses pesos, ele não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, ele te impede às vezes de você adentrar novas portas, de você abraçar novas oportunidades. Então o medo não leva, a culpa, o medo também não leva a nada, né? Então faça um exame de consciência, largue o que precisa ser deixado para trás. Tem coisas que você está remoendo há 5, 10, 15, 20 anos, coisas que já não faz mais sentido, a pessoa nem lembra mais que você existe. Então, assim, solta esses pesos para que você possa viver algo novo, porque aqui fala sobre um recomeço, mas assim, para que esse recomeço aconteça, tu vai ter que fazer essa avaliação e deixar algumas coisas para trás, né? Deixar alguns pesos extras para trás. Quando eu vim morar aqui onde eu tô morando, eu trouxe a minha geladeira, a minha cama, nem foi a cama, foi o colchão, meus livros, roupas e eletrodomésticos, né? Quando eu me mudar daqui, eu vou deixar muita coisa aqui, eu vou levar só o básico, porque tem coisas que não adianta eu levar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, ainda mais, por exemplo, móveis, que hoje em dia, na segunda montagem, já não, o móvel já às vezes já nem tá mais, né, já não, enfim. Então, assim, muita coisa eu vou deixar aqui. Eu vou levar aquilo que pra mim é mais essencial, né? Aquilo que pra mim, assim, por exemplo, se eu for morar em outra casa, eu preciso de uma cama pra dormir, né?
eu preciso de um fogão para cozinhar, eu preciso de uma geladeira, né, para manter os alimentos aquecidos, eu preciso dos meus forros de cama, eu preciso de talheres, eu preciso de panela. Então é o essencial e o básico que eu vou levar. É uma vida nova. E não é assim, ai, porque tu tem condições de comprar, não é essa a questão. A questão é que às vezes, eu vou usar uma analogia para você. Você está usando um sapato apertado demais, aquele sapato de quando você tinha 12, 13 anos, que você usava 34, hoje você está usando 36, você ainda está usando aquele sapato. Você hoje, né, usa uma numeração 40, mas você ainda está tentando entrar na calça 38 que você usava lá atrás, entende? Então tem horas que a gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida e ver o que realmente é importante, o que realmente faz sentido pra gente. Dói desapegar? Dói. Dói deixar pra trás? Dói. Mas é algo necessário, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que mais que o tarot tem pra você aqui pra essa semana. Voou aqui o Pajem de Paus. O Pajem de Paus, ele me fala também aqui nessa sequência que essa é uma semana onde você realmente vai ter esse desejo, essa vontade de fazer algo diferente. Vai acender aquela chaminha, sabe? Aquela pequena chama, quando tu faz um fogo numa fogueira, um fogo de chão, que começa aquela pequena chama ali, né, do fogo. Então, o Pajem de Paus aqui, ele fala que vai tá te trazendo coisas aí durante essa semana que vão acender as suas vontades, os seus desejos. E aqui quando eu falo vontades e desejos, eu não estou falando questões sexuais, tá? Apesar de que para alguns pode ser, né? Mas assim, eu tô falando no sentido de você ter vontade de viver uma coisa nova, de você criar uma coisa nova. Talvez aí, ai, me deu um desejo de voltar, de fazer uma academia, porque eu tô me sentindo mal com o meu corpo, né? Ah, me deu uma vontade de, sei lá, de viajar, me deu uma vontade de fazer algo que eu nunca fiz ou que há muito tempo eu não faço. Ah, me deu vontade daqui a pouco de começar algo novo, né? Só que assim, ó, a vontade, ela vai vir. Como eu falei, é como aquela fogueira que tu tá colocando ali, começou a acender o foguinho, mas para essa fogueira se manter acesa, tu vai ter que alimentar este fogo. E o Pajem de Copa, ele vai trazer essa vontade, ele vai trazer esse desejo. Só que o que acontece muitas vezes? Esse desejo vem, essa vontade vem, mas no dia seguinte ela passa. Por quê? Porque você não se movimentou. Você não se movimentou, você não fez o que precisava ser feito. Então, quando essa chama surgir, alimente-a, tá? Porque eu sinto aí que eu tô falando com muitas pessoas que a vida tá monótona, tá um marasmo, sabe? É sempre mais do mesmo. Então, assim, a espiritualidade, ela tá querendo te tirar daí, ela tá querendo te mostrar que a vida é muito mais que isso, que você pode muito mais. Só que para que ela consiga te tirar daí, você também precisa fazer a sua parte, você também precisa se movimentar, você também precisa pegar esse foguinho, como eu disse, que tá ali surgindo e alimentá-lo, né? Alimentá-lo. O que acontece aqui? Vocês também vão estar essa semana aí com a intuição muito aguçada, tá? Talvez por isso dessas vontades e desejos, porque a sua alma vai estar te chamando para te despertar pro novo, tá? Coisas que já existem dentro de ti que talvez nem tu sabia que existiam lá. Mas a lua também fala de medo. A lua também fala sobre confusões, no sentido de você não estar vendo as coisas com clareza. De repente, aí durante essa semana, muita coisa vai acontecer, as oportunidades vão vir, o desejo vai vir, mas você vai ficar com medo e confusa. Porque geralmente, quando a gente vive muito tempo numa mesma situação e as coisas começam a se movimentar para que a mudança aconteça, o medo vem, a gente fica sem clareza, né? Sem saber, será que eu vou, será que eu não vou? Hoje em dia acontece tanta coisa, tem tanta coisa aí que parece uma oportunidade boa, mas a gente se enfia e acaba se ralando, se quebrando, enfim, será que eu vou, será que eu não vou? Então aqui um alerta para essa semana também é você cuidar com seus pensamentos, tá? Cuida com teus pensamentos, com os teus medos. Quando esse medo vier, tu pergunta assim, ó, se eu não tivesse medo de fazer isso, o que eu poderia fazer? Se eu não tivesse medo de aceitar essa proposta,
como eu estaria, né? Faça essas perguntas, eu vou dar um exemplo. Se você quer gravar vídeos para a internet, você tem medo, tá? Medo de ser julgado ou qualquer coisa. Quando esse medo vir, você se pergunta, se eu não tivesse o medo de gravar vídeos para a internet, que vídeos eu gravaria? Como eu estaria me sentindo? Qual seria o primeiro passo que eu daria em relação a isso? Então questione. Uma das melhores coisas que tu pode fazer na tua vida é perguntas, mas perguntas não necessariamente procurando a resposta. Porque quando tu faz uma pergunta e tu começa excessivamente a procurar a resposta, muitas vezes a tua mente acaba atrapalhando. Mas quando tu faz essa pergunta e lança para o universo, a resposta vem quando tu menos estiver esperando, né? Então agora vamos para fechar a leitura de vocês, né? Qual é o conselho que o tarô tem para vocês aqui, então, para essa semana? Um conselho do tarô. Olha aqui, As de Pau. Se o Pajem de Paus é aquela vontade, aquele desejo de se aventurar, o As de Paus, ele fala aqui sobre algo novo que está surgindo dentro de você, né? Porque o As, ele é a primeira carta, então ele fala aí de algo novo que está surgindo, um desejo que tem potencialidade de crescer, que tem potencialidade de dar muito certo. Mas, como eu disse lá no Pajem de Paus, não é ficar só no pensamento, tá? Não é só ficar no desejo, é partir para ação. Então, essa semana, preste atenção nos teus desejos, nas ideias que tu vai ter. Presta atenção aí naquilo que vem, que quando tu pensa sobre aquilo, teu coração aquece. Tu te sente só em pensar em estar naquele lugar ou fazer aquilo, pode ser um trabalho, como eu falei, ou alguma coisa nesse sentido, uma viagem. Tu te sente assim, tu fecha o olho, tu imagina, tu te sente assim, ó, nossa, que satisfação, que coisa boa isso, né? E aqui no fundo do deck vem a Rainha de Copas falando sobre isso também, sobre você cuidar mais de você, olhar mais para você. Aqui ela também traz que tudo isso que vai estar acontecendo nessa semana, ela vai trazer uma cura emocional para você, tá? Ela vai estar trazendo aí cura de algo do emocional que precisa ser curado. E fala aqui também na questão dos medos, na questão que a carta da Lua trouxe, que quando as oportunidades vir durante a semana, quando você tiver as ideias, os desejos e as vontades, não compare. Mas lá atrás eu tentei e não deu certo. Mas fulano fez e não deu certo. Passado é passado. Toda vez que a gente passa por uma experiência, uma tentativa de algo que não dá certo, é a vida nos preparando para que a gente perceba o que a gente fez de errado ali, para que a gente possa lá na frente fazer direito, fazer melhor. Então, assim, essa semana é uma semana que vai trazer aí questões principalmente de justiça, não só divina, como justiça humana, tá? Que vocês daqui a pouco também vão estar se sentindo injustiçados em relação a alguma coisa, mas aqui, né, a carta do julgamento fala, né, que se tu fores julgado, se tu for julgado, se tu for criticado, se alguém vir falar algum mal de você, você deve pensar o seguinte: eu sou o que essa pessoa está dizendo? Eu fiz o que essa pessoa está dizendo? Não. Então, respira fundo, ergue a cabeça, tá? Não baixa a cabeça, porque não importa o que os outros acham sobre você. O que importa é você estar com a sua consciência limpa, tá? De que você não fez aquilo, de que você não disse aquilo. Então, o mais importante é tu saber que tua consciência está limpa, que tu não fez ou que tu não é aquilo que te disseram, né? O problema maior é quando a gente acredita no que os outros dizem e a gente acaba vivendo como se o que as pessoas dizem a nosso respeito é verdade absoluta, quando na verdade não é. O importante é tu acreditar em ti, é tu saber que tu não fez aquilo, que tu não disse aquilo. Não importa se daqui a pouco te demitiram do emprego, ou estão te demitindo do emprego por algo que tu não fez. Isso é livramento, tá? No primeiro momento pode ser uma coisa ruim, tu pode ver por um lado ruim, poxa, eu não fiz, eu não disse nada, né, e eu fui injustiçado. Agora, no segundo momento,
tu vai ver que isso foi um livramento. Ah, se dentro de um relacionamento tu tá sendo acusada, seja um relacionamento amoroso, relacionamento familiar ou relacionamento de amizade, tu tá sendo acusada de alguma coisa que tu não fez, deixa nas mãos de Deus. É Ele quem julga, não é nós. E o que os outros falam não pode ser uma lei, né? Uma lei absoluta sobre quem a gente é. Então vamos lá, eu vou tirar aqui uma cartinha para você que escolheu a opção 1, ametista, tá? Vamos ver qual recadinho que a Madame Nova Era traz para você. Caiu 2, eu vou ler os dois, tá? Você tem um grande objetivo amoroso. Uma dica para te ajudar é perfumar sua casa com essência de pêssego e criará em sua vida um clima dos sonhos e devaneios. Aproveite. Se você quiser tirar um print, deixa eu ver aqui se eu consigo enquadrar. A outra carta que saiu para quem escolheu, tá? A opção número 1. Por trás do seu olhar, por trás desse seu olhar, você é uma pessoa muito romântica e sensível. Passe isso aos outros e deixe irradiar naturalmente seu amor. Aproveite e espere que logo vai ter um presentinho para você. Então essa é a mensagem para vocês que escolheram a primeira opção, tá? A ametista. Espero que tenha feito sentido. Se não fez sentido, como eu disse, é só passar o vídeo. E vou pedir para você que você curta, deixe o seu coraçãozinho nos comentários para eu saber que você assistiu, né, o vídeo. E curta, se puder hypar, não sei se esse vídeo hypa, porque como eu tô voltando agora eu tenho poucos inscritos, né, mas eu te agradeço por ter me seguido até aqui. E era isso, um beijo no coração. E vamos para quem escolheu a opção de número 2, o quartzo rosa. Gente, se vocês não reparem, tá? Porque eu tô sem óculos e eu não tô conseguindo enxergar direito. Então, eu não sei muito bem para que lado da câmera olhar, mas tá tudo certo, tá? E se a câmera balançar também, meus gatos estão brincando aqui atrás. E sabe como é que é, né? Quem tem gato sabe como é que é. Vamos lá, então, para quem escolheu a opção de número 2, vamos ver qual carta os mestres ascensionados vão trazer para vocês aqui com um recado. Opa, voou uma aqui, vou aceitar. Eu gosto muito dessa carta. Eu sou a oportunidade de transformação, Mestra Portia. A Mestra Portia, ela é do raio violeta, o raio da transmutação. Vamos ver qual o conselho que ela já deixa para vocês aqui no início. Assim, gente, a Mestra Portia, como eu falei, ela é do raio violeta, tá? Então, se você quiser, quando você estiver em casa, não tiver, sentir que a energia não estiver muito boa, sentir que as energias estão um pouco assim, telúricas, ou você mesmo estiver um pouco ansioso, não estiver se sentindo bem, procura no YouTube Raio Violeta Saint-Germain, ou só Raio Violeta, aparece várias músicas, vários solfígios, né, que você pode colocar durante o seu dia em casa. São músicas muito suaves, tá, para fazer a limpeza, não só a limpeza física da casa, do seu corpo, como limpeza energética, né. A música, ela tem frequências que ela pode nos curar ou nos destruir, né, curar ou destruir as nossas células. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no tipo de música que a gente ouve, porque quando a gente canta, por exemplo, uma letra que tem muito palavrão, uma letra que tem muita coisa negativa, é como se a gente estivesse enviando aquela energia para nossas células. É um mantra, né? Assim como a gente fala assim, ai, eu sou luz, eu sou corajoso, eu sou, né, coisas positivas, tu tá nutrindo a tua célula ali com uma vibração positiva. Quando você ouve música, não vou entrar em detalhes, né, porque as pessoas gostam de vários tipos de músicas, enfim, mas quando tu tá ouvindo, por exemplo, tal do funk proibidão, quando tu tá ouvindo uma sofrência assim que só fala de traição, que só fala de esse tipo de música, não tô dizendo que tu não possa ouvir, mas tenta ouvir ela quando tu tiver com a tua energia bem elevada, porque se tu já tiver com a energia baixa e ouvir esse tipo de música, é como se estivesse colocando gasolina no fogo, só que para destruir as tuas células, para destruir a tua aura, né? Destruir, eu digo assim, para criar rachaduras, enfim, só trazem coisas negativas, tá? Então,
Eu indico para vocês aí colocar, né, o raio violeta e ouvir que ela faz uma limpeza bem bacana na casa, né? Então vamos lá, Mestra Portia, vamos ver qual o recado dela. Para quem escolheu a opção de número 2. Esta carta saiu para você, pois esta é uma grande oportunidade de fazer uma nova escolha, buscar transformação e libertar-se do passado limitante e negativo. A cada momento você pode fazer novas opções e modificar a sua vida, ou seja, fazer novas escolhas, né? Cada pequena decisão que você toma tem o poder de alterar totalmente o seu futuro. Portanto, avalie bem quais são as condições que se apresentam na sua vida hoje, que não o satisfazem, e aproveite as oportunidades de mudança que a vida lhe oferece. Essa mensagem está muito parecida com a tiragem que saiu para quem escolheu a opção 1, né? Só que a opção 1 era focado em quê? Em você não ser injusto, em você ser racional e você julgar através dos fatos e não da emoção, né? Porque isso é uma coisa muito perigosa. Hoje em dia a gente brinca que a gente tem o tribunal da internet, né? Onde a pessoa vê um pedacinho da história e já julga a vida da pessoa inteira. Então, assim, a gente sempre tem que analisar os dois lados da história antes da gente tomar uma posição. E aqui no caso da Mestra Portia, ela tá dizendo, né, sobre as nossas escolhas. Que a gente precisa buscar a transformação, libertar do passado limitante. E a cada pequena opção que a gente escolhe, cada nova oportunidade, cada nova mudança que a gente faz na vida, ela traz uma transformação gigante. Eu vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu não vou emagrecer 1, 2 quilos já na primeira semana, no primeiro mês que eu estiver indo na academia, né? Algumas pessoas conseguem, sim, mas nem todo mundo tem o mesmo metabolismo, nem todo mundo consegue. E aí a gente começa a se criticar, se julgar, né? E se comparar. Eu me conheço, eu, Eliane, eu sei que eu não emagreceria 2 quilos indo na academia nos 2 primeiros meses. Por quê? Porque o tipo de alimentação que eu tenho, né? Por mais que eu não como muita porcaria, é difícil eu comer embutidos, enlatados, comida de pacotinho, enfim, eu gosto muito de comer doce. Então, ali umas 2 vezes por semana eu meto o pé na jaca. Eu não tenho costume de tomar muita água, é uma coisa que eu preciso melhorar. Então, eu me conheço, eu sei como eu sou, então eu não posso me julgar e me comparar com aquela pessoa que tá fazendo uma dieta mais rígida, que tá indo na academia todo dia, que toma lá 2, 3 litros de água, né? Seria injusto até eu me comparar com essa pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu tênis e vou ir na academia 3 vezes na semana, né? É o mínimo que eu posso fazer para já começar a mudança. Eu quero construir um negócio de sucesso, mas primeiro o que eu preciso? Eu preciso ir atrás para ver quanto isso vai me custar, o que eu preciso fazer, né? Qual é o negócio que eu quero ter, se é uma cafeteria, se é uma livraria. Então, são pequenos passos. Eu estou querendo me mudar, né? Então, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu já estou dando o primeiro passo, que é pesquisar imóveis, né? Para eu ver qual é o valor dos imóveis, como é que tá a questão imobiliária, né? Dentro das cidades ou bairros que eu tenho interesse. Então, é um pequeno passo que eu tô dando para uma grande mudança. Essa mudança pode acontecer amanhã, como pode acontecer daqui a 1 ano, mas os primeiros pequenos passos eu estou dando, entende? Então é isso que a Mestra Portia fala. Eu quero, sei lá, ser uma grande taróloga. Ok, e tu sabe jogar tarô? Não, então o primeiro passo pequeno é tu ir procurar um curso ou tu comprar um tarô para te começar se conectar com as imagens, entende? Então, opa, olha aqui o que veio para vocês já aqui. Eu nem fiz a pergunta, já veio. O Sol e os Enamorados. Olha que 2 cartas lindas. Essa semana para vocês do grupo 2, tá? Fala aí que vocês vão ter que começar a ter clareza. Vai começar aí surgir na vida de vocês. Eu percebo que alguns de vocês aqui estavam vindo de um momento assim que a gente chama noite escura da alma, tá? Que é aquele momento onde várias coisas acontecem na nossa vida
coisas que não são muito legais, e por mais que a gente tente mudar, parece que as coisas não andam, não acontecem. Então essa semana o sol volta a brilhar na tua vida aí, trazendo clareza, tá? Daquilo que tu tem que fazer, o próximo passo, o pequeno próximo passo a dar. E também clareza daquilo que talvez tu não tinha, que é sobre o que eu quero fazer, o que eu posso fazer agora. Porque, como eu falei, são pequenos passos, né? A gente vai subir uma montanha, a gente não vai piscar e tá na ponta da montanha. É um passo de cada vez para chegar lá. Eu vou subir pro 10º andar, mas eu vou de escada. Sei lá, digamos, são 100 lances de escada. Eu vou ter que passar 1 lance, 2 lances, 3 lances. Eu não vou pôr o pé no primeiro lance e já tá no 5º, né? Então a gente também, eu percebo uma coisa muito forte da nossa realidade hoje em dia, é que a gente pensa naquilo que a gente deseja e a gente já quer estar lá. A gente ignora os pequenos passos que a gente tem que dar para chegar lá. Então a ansiedade toma conta e muitas vezes a gente desiste já nos primeiros passos. E aqui diz para você: aproveite que o sol volte a brilhar na tua vida. Aproveite que a alegria vai começar a retornar na tua vida aí, tá? E que tu vai começar a ver a vida de uma nova forma, a ver as coisas sobre um olhar diferente, tá? Um olhar mais de criança, sabe? Voltando a sonhar, voltando a ver a vida com um pouco mais de alegria aí. Então essa semana começa. E aí os enamorados dizem que tudo isso vai te trazer aí uma sinuca de bico, onde você vai ter que tomar uma direção também, fazer uma escolha importante entre 2 situações, e que essa escolha, ela vai mudar toda a tua vida, tá? É uma escolha muito importante, que então esse novo caminho que está se abrindo para ti vai te trazer. E aqui fala muito também sobre a tua individualidade, tá? Respeitar a tua individualidade. Vem aqui aprender a dizer não, aprender a olhar primeiro para ti antes de olhar para os outros, tá? Os enamorados, ele é uma carta que ele fala muito sobre decisões, de tomar uma decisão importante. Tu tem que sair de cima do muro, mas ao mesmo tempo também fala isso sobre tu respeitar a tua individualidade e respeitar a individualidade do outro. Às vezes a gente é um casal, mas por mais que a gente tenha coisas em comum, cada um é uma pessoa. E a gente tem que respeitar e também se respeitar, para que o outro também nos respeite, tá? E me traz uma outra coisa aqui, não sei se tu tá vendo, é um casal, um anjo em cima e uma nuvem. Essa nuvem, ela tá pairando aí sobre a tua cabeça. Talvez seja também um relacionamento que não tá indo muito bem. Talvez seja que é um emprego que também não tá indo muito bem, que tu precisa tomar uma decisão. Inicialmente, essa escolha, ela vai fazer com que tu pense, tá? Eu vou usar de novo o exemplo que eu usei para quem escolheu a tiragem 1. Ah, mas nesse emprego eu ganho mais, esse aqui eu ganho menos. Tá, mas as atividades que tu vai fazendo que tu ganha mais é 3 vezes mais, que não compensa o que tu vai ganhar mais. O que tu vai te incomodar não compensa. Então também tem que analisar isso, tá? E essa decisão que tu vai ter que tomar aqui, a espiritualidade está te apoiando para que tu tome a melhor decisão possível. Porque se tu for ver aqui em cima também, ó, o sol tá brilhando, tá? O sol tá brilhando para ti e tá trazendo uma oportunidade aí. Aqui são 2 arcanos maiores. Quando cai arcanos maiores na leitura, porque na outra leitura não caiu nenhum arcano maior que eu lembre, só caíram arcanos menores. Então são coisas corriqueiras do dia a dia que acontecem na nossa vida, que a gente tem que lidar. Só que quando sai arcanos maiores, significa que é algo muito grande, que é algo que realmente vai transformar a tua vida, dependendo da tua escolha aqui, dependendo da tua decisão, que vai fazer uma diferença em toda a tua existência, tá? Não é só no dia a dia, não é só no hoje, não é só no agora. O que mais que o tarô traz para esse grupo que escolheu a opção 2?
Já veio 3 aqui. Essas questões que vai vir pra ti aí vai te trazer muitos conflitos internos, tá? Tu vai ficar aí com muitos conflitos internos. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas se eu fizer aquilo? Mas se eu aceitar aquilo? E aqui traz novamente para te pensar em ti. Às vezes a gente se envolve em questões que não são nossas. E por a gente ficar se envolvendo em questões que não são nossas, a gente gasta muita energia. E quando a nossa mente também fica criando problemas aonde não tem, isso também causa um grande desgaste de energia mental, psíquica e física, tá? E é uma energia que tu poderia estar colocando aí para construir algo bom. Aqui vem uma oportunidade muito boa para ti, tá? De fazer dinheiro. Uma oportunidade que será enviada por Deus para te criar uma vida material mais próspera, mais abençoada. Mas para isso, cabe a você tomar a decisão que mais combine com o teu coração, porque os enamorados também falam sobre isso, né? Aqui ele fala, não faça escolhas passionais, faça escolhas através daquilo que ressoa com o teu coração, tá? Com aquilo que ressoa com a tua verdade interior. E tu vai estar tendo clareza essa semana, através do sol, com o que é que ressoa com a tua verdade interior. Então, esses pensamentos que vier na tua cabeça, né? Esses conflitos internos, quando vier, faça a pergunta. Por que eu estou pensando isso? Toda a vida que eu estava vivendo até agora há pouco era uma vida de tristeza, depressão, ansiedade, coisas ruins, coisas que não me faziam bem. Eu estava realmente vivendo num mundo onde tudo parecia cinza, onde nada tinha cor. Agora algo bom está começando a acontecer, está começando a nascer. Por que esses pensamentos, por que a mente está querendo criar problema onde não tem, criar confusão aonde não tem? A gente precisa conversar com a nossa mente. Uma dica muito legal da neurociência e que eu tenho feito e que tem me ajudado muito é dar nome para essas vozes na tua cabeça. A minha é a GG, a Gertrudes. Então, quando ela começa a falar, eu digo, GG, quem sabe da minha vida sou eu. Para de colocar minhoca na minha cabeça. Eu já escolhi, eu já decidi, não é tu que vai criar medo sobre mim. E aí eu indico para vocês assistirem, falando nisso, uma animação da Disney. Pelo menos estava na Disney, né? Que é Luca, L-U-C-A. Que é sobre um monstro marinho que ele quer conhecer a superfície, mas os pais colocam muitas crenças limitantes nele sobre o fato de que é perigoso. E um dia ele vai, né, para a superfície, ele conhece o menino e eles ficam amigos. E numa das cenas do filme, eles montam uma lambreta lá com pedaços de sucata e eles vão descer um morro. E aí o menino, que é o leãozinho marinho, que estava com medo de subir para a superfície, começa a ficar com medo. E aí o amigo dele diz assim, manda o Bruno calar a boca. E aí ele fala assim, que Bruno? Esse que tá na tua cabeça. Ou seja, ele deu um nome para aquela mente que fica ali o tempo todo falando coisas negativas, né? Então, dê nome à tua mente. Escolhe um nomezinho aí, seja qual for, e quando essas vozes começar a falar na tua mente, tu fala, olha fulaninha, seguinte, para de tentar me enrolar, para de tentar me enganar, tu não me engana mais, entende? Conversa, isso ajuda muito, tá? Então aqui, vejo que vocês vão ter essa oportunidade, vocês vão ter que fazer uma escolha, vai gerar conflitos internos e talvez também conflitos de interesses, conflito de valores, né? Só que assim, tu tem que entender uma coisa, essa pessoa que tá nascendo agora, essa semana, essa nova você, ela não é mais a você de antigamente. Então, você pode estar tendo as oportunidades essa semana, mas ainda está
meio que agindo como você de antigamente. Então converse com a sua mente, não deixa ela te atrapalhar e aproveite essa oportunidade que tá chegando para você, que é uma oportunidade de construir algo valioso. Mas é o início também, tá? Então, se essa oportunidade chega, mas tu tem que abraçar ela e fazer por onde para que você consiga. É que nem a semente, você tá ganhando a sementinha, tá? Você tá ganhando terreno para plantar. Agora basta você plantar, regar e cuidar para que essa semente floresça. E aí aqui no final, que seria o conselho, né? Ela fala aqui para você, o 2 de copas, ele fala muito sobre troca, né? Troca sentimental, ele fala muito também sobre parcerias, né? Então aí, ó, aproveite as oportunidades que vier, tá? Para te fazer trocas que encham o teu coração. Confie mais na vida, confie. A gente sabe que o mundo hoje tá bem complicado, né? Pra gente confiar nas pessoas. Mas se a gente só ficar pensando também que as pessoas não são confiáveis, não são boas, a gente também vai se isolar no nosso mundo. E nós somos seres que nós só evoluímos com como é que a gente fala? A gente só evolui através das nossas relações com os outros seres, seja numa decepção ou seja numa coisa muito boa. Então, assim, se abra para você conhecer pessoas, se abra aí para você, pro que tá vindo para você, tá? E só que assim, também tem aquela coisa, a gente não pode sair, tu tem que confiar, mas tu também não pode ser contando a tua vida inteira, a senha do banco, né? Eu sempre digo assim, ó, é meio a meio. Quando tu conhece alguém, 50%. Aí tu vai conhecendo essa pessoa e tu vai deixando com que a outra porcentagem aumente. Essa pessoa vai fazer coisas que daqui a pouco vai fazer com que tu confie mais nela ou menos. E tu tem que estar atenta. Só que não fica criando caraminhola, né? E aqui no fundo do deck veio pra você a carta 2 de paus. Ou seja, essas oportunidades vão vir, né? Vai aparecer uma parceria aí, alguém legal que vai te ajudar, vai te dar uma oportunidade, mas não fique parado feito um 2 de paus, tá? Faça por onde. Aproveite para que você consiga alimentar essa energia boa que tá vindo, tá? O mundo vai começar a ficar um pouco mais colorido para você. Aproveite, ao invés de você ficar só pensando em coisas ruins. A vida, ela tá cheia de coisas boas, pessoas boas, mas claro que também tem coisas ruins e pessoas ruins. Nós é que vamos escolher o que nós vamos alimentar, o copo menos cheio ou o copo menos vazio. O que a gente vai alimentar? Aquele lobinho bom que tá dentro de nós ou o lobinho mau, né? As pequenas escolhas que nós fizermos na nossa vida, pequenas, elas mudam muito. Porque um segundo pode decidir a vida de uma pessoa. Tu imagina uma pequena escolha, um pequeno ato de coragem, né? E aqui mostra também que você não vai mudar só a sua vida, vai mudar a vida de pessoas que estão ao teu redor e que de alguma forma dependem de ti, tá? Então vamos ver qual a mensagem da Madame Nova Era que nós temos para vocês do grupo 2. Voou uma aqui. E é a seguinte mensagem: ei, cuidado em não querer demais. Pela sua enorme competência, você está sempre buscando mais e mais. Lembre-se, existem coisas imensamente mais importantes que o trabalho. Aproveite. Aqui me traz também o seguinte: vocês do grupo 2 podem ser pessoas extremamente exigentes. Vocês provavelmente têm um ideal de eu muito além. E quando esse ideal de eu não é suprimido, quando a gente fala ideal de eu dentro da psicanálise, a gente está falando sobre aquilo que disseram que nós deveríamos ser, né? Então a gente se torna extremamente exigente, crítico, e quando uma coisinha pequenininha acontece, a gente acaba entrando em... A gente acaba se criticando demais. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo pro YouTube, que nem eu tô fazendo pra vocês aqui. Eu sei que a luz não é a melhor possível, eu sei que o som não é o melhor possível, porque aqui bem na frente tem uma rua, então tem música alta, tem gente passando toda hora, a máquina tava batendo roupa, né? Eu sei que eu disse assim, vou passar uma maquiagem, botar uma roupinha bonitinha pra fazer o vídeo. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer isso, até porque se a pessoa ela tá mais preocupada com a minha olheira ou com a minha marca ou sei lá o que, esse vídeo não é pra ela, porque
o mais importante aqui é a mensagem que foi passada e não o visual. Então eu sou só um canal e eu não sou perfeita e nunca vou ser. Então eu não quero que me sigam porque eu tenho uma pele bonita, porque eu tô sempre maquiada, sempre bonita. Eu quero que me sigam porque a mensagem que eu tenho para passar faz sentido para você, né? Aquece o teu coração, traz clareza pro teu dia a dia e pra tua vida. É esse o intuito, né? Então, assim, eu sei que hoje em dia e também na internet tem muito a questão de parecer perfeito, né? A pele perfeita, o cabelo perfeito, a pessoa que não tem um sinalzinho, né? E não é esse o meu intuito. O meu intuito aqui é trazer para vocês a consciência de que o ser é mais importante do que o parecer ou ter. Já dizia, né? Lá o filósofo. Penso, logo existo. Só que a gente está vivendo numa sociedade que é eu apareço, logo existo. Então é uma sociedade que está ficando muito doente. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem que começar a analisar o que faz sentido pra gente, o que a gente está vivendo por conta do que nos estão impondo, né? Isso é algo que eu acredito ou isso é algo que eu concordo porque a maioria concorda? Isso é algo que eu acredito ou isso é algo que eu acredito porque fulano falou que é? Eu sou aquela pessoa assim, que se eu vejo uma notícia, se alguém falar algo, eu vou pesquisar em vários lugares para saber se aquilo realmente é o que é, antes de eu sair xingando, brigando e dando opinião na internet, né? Até porque ninguém pediu minha opinião. E tá tudo certo. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que a gente tá ficando uma sociedade doente. E para que a gente comece a melhorar, comece a se curar, a gente precisa olhar mais para dentro de nós, nos conhecer. Eu sei que isso é muito clichê, mas não tem outro caminho. A gente busca muito fora, mas muitas vezes a resposta está dentro de nós. Nós somos seres riquíssimos, nós somos seres inteligentes, nós somos seres que temos tudo que a gente precisa dentro de nós. A gente só precisa aceitar também que a gente não é perfeito e que tem coisas que a gente não é muito bom. Por exemplo, eu faço o meu trabalho de terapeuta muito que bem, obrigado, mas agora não me peça para eu fazer o trabalho, sei lá, de um pintor, de uma arquiteta, que eu não entendo nada, né? Ou daqui a pouco fazer uma programação aí de SQL, sei lá o que, eu não entendo nada e tá tudo certo, sabe? Eu não preciso saber tudo, mas eu sabendo bem aquilo que eu gosto e que sei fazer, para mim já é o suficiente. Então era isso, gente, um beijo no coração, lembrando de você deixar o seu curtir se você gostou, tá? Segue aí a página. E se você quiser, acha que faz sentido para alguém esse vídeo, mande para ele ou para ela, tá? Um beijo no coração e não esquece de deixar o seu coraçãozinho aí nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo, tá? Um beijo no coração e até a próxima!